Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz esteja convosco. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos falar com Deus. Para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a cada dia mais. Aqui neste mundo de aflição. Porque o Senhor nos fortaleça, nos dá saúde, nos dá vontade de viver e nos dá vitória. Levante a sua mão. Senhor Deus e poderoso Pai, aqui nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença. Senhor Jesus, alegrei-me de estarmos aqui na casa do Senhor, meu Pai. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por essa quarta-feira do mês de novembro, Senhor, de 2020. Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque a Tua graça nos basta, meu Deus. Senhor Jesus, porque nós buscamos o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor acrescentará na nossa vida. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso conosco, grande coisa o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, desde já, nós agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado pela nossa vida, pelos dias de vida, pelo ar que nós respiramos, o ar do Senhor, ó Pai, o ar que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado por o Senhor existir, estar dentro do meu coração, do nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, nos vivifica, nos renova nessa noite, em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o céu e diga assim: Espírito Santo, me renova nessa noite, através do louvor. Agora dá um sinal para o seu irmão e diz: vamos adorar ao Deus, a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez aqui para celebrar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, para glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos cobertos. É como a galinha com os seus pintinhos. Ela junta ali os seus pintinhos, assim é Jesus conosco. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor Jesus. Aleluia, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que faz nós estarmos aqui para louvar ao Senhor Jesus. Às vezes muitos não acreditam, mas nós acreditamos e nós sabemos que quando nós abrimos os nossos lábios, o Senhor Jesus, Ele age, o Senhor Jesus, Ele opera. Por isso que nós vamos adorar Ele nesta noite, assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Diga: aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, à sombra do Senhor onipotente descansará. Diga: eu direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor para sempre. Direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor para sempre. Aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, à sombra do Senhor onipotente descansará. Diga aí assim, ó: direi ao Senhor, direi
ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor para sempre. Direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor para sempre. Aí tem uma parte que fala assim, ó: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, olhar somente a Ti, Senhor. Diga olhar, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Oh, glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava conversando ali com o irmão e eu disse que vai chegar um tempo, pastora Brasilina, onde muitos irão procurar ouvir um louvor, ouvir uma palavra e não vão ter essa oportunidade mais. Porque a palavra de Deus, ela é bem certa, ela é bem clara quando ela diz sobre a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele vai buscar a sua igreja. E quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, onde é que você vai estar, meu irmão? O Senhor está nos dando a oportunidade de virmos à casa dEle, de estarmos à casa dEle. E quantas pessoas se acomodaram? A pandemia veio e as pessoas se acomodaram somente com a live. Ah, tá muito bom aqui, sentado na minha cama, aqui ouvindo a palavra. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá força, Ele nos dá a nossa perna para nós se movermos e irmos à casa do Senhor. A palavra de Deus, ela diz: alegrei-me, meu irmão. Se alegre em sair da tua casa para vir à casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, pastora, dentro de casa às vezes não louvamos. Dentro de casa às vezes não pegamos a Bíblia para ler. Dentro de casa não paramos um minutinho para falar com o Senhor. E quando você vem até a casa do Senhor, aqui você tem uma oportunidade de pelo menos um pouquinho falar com o Pai, de pelo menos um pouquinho estender as suas mãos e adorar o Criador, o seu Criador, o nosso Criador. Então nós temos que vir celebrar o Senhor com júbilo, com bastante alegria, porque o Senhor Jesus, Ele se agrada. Oh, que bom seria se quando o Senhor Jesus voltasse e encontrasse você aqui dentro da igreja, glorificando a Ele. Oh, quão bom seria se quando isso acontecer, você estivesse de joelhos orando, você estivesse ali chorando na presença do Pai, clamando por Ele. Oh, que bom seria isso. Então faça isso acontecer, minha irmã, meu irmão. Você está vendo ao seu redor tantas coisas acontecendo, tantos sinais da Bíblia acontecendo, e às vezes pessoas estão aterrorizadas com medo das coisas que vão acontecer. Mas o Senhor tem levantado os atalaias dele para dizer para você que ainda há esperança, que ainda Jesus cura, que ainda Jesus salva, que ainda Jesus liberta, que ainda Jesus transforma. Então venha, meu irmão, para a casa do Senhor, celebrar ao Senhor, vim buscar seu projeto de vida, vim celebrar a Deus junto conosco. E nós vamos louvar o Senhor Jesus assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade. De geração a geração celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade. De geração a geração, assim vamos lá. Aleluias, glória, aleluia, oh glória, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, vamos lá. Aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória. Celebrai com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade. De geração a geração, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia, aleluias, glória, aleluia. Shalom, 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 shalalalala. Oh, shalalalala, shalom, shalom, shalalalala, shalom, shalom, shalalalala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, como em volta de Jerusalém, estão os povos, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra. Dobra os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra. Dobra os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga: sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Nós vamos convidar o pregador da noite, mas antes, pastora, nós vamos orar pelas famílias dessa cidade. Aleluia. Nós vamos apresentar as famílias dessa cidade, porque quantas pessoas, pastoras, hoje estão desanimadas de vir à casa do Senhor. E como nós louvamos aqui, sem Jesus não dá
Você pode viver sem muitas coisas, mas sem Jesus não tem jeito de viver. Porque eu preciso de Jesus desde o levantar até o acordar, desde o deitar até o amanhecer. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes dele. E sem ele nós não podemos viver. E nós queremos nesta noite abençoar a nossa cidade, colocar a nossa cidade, nosso país nas mãos do Senhor Jesus. Domingo está chegando e nós precisamos tomar a decisão certa. Nós precisamos ali honrar, honrar o nosso voto. Nós precisamos abençoar a nossa cidade. Então por isso nós vamos estar cobrindo a nossa família, a nossa casa, o nosso bairro, o nosso país. Nós vamos estar cobrindo agora com oração. Eu disse aqui na sexta-feira, quanto mais você orar, mais o inimigo vai se enfraquecer. Então é por isso que você precisa entender a importância da oração. Que quando você ora, você vai aniquilando as forças do inimigo. O inimigo ele vai perdendo a força, ele vai se diminuindo e ele tem que cair por terra. Porque há um crente, há um justo, há uma mulher de Deus, há um homem de Deus que está levantando a sua voz e clamando ao Senhor. A pastora vai estar orando agora. E você daí da sua casa, você que está aqui com fé, você acredita, você crê no milagre do Senhor, que Deus há de abençoar a nossa cidade, que Deus há de abençoar as nossas famílias, que Deus há de abençoar a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Nós apresentamos a nossa liderança, o nosso líder nas mãos do Senhor Jesus e decretamos a vitória em nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, Deus de infinita bondade, Senhor, nós apresentamos esta cidade nas tuas mãos. Ó Senhor Jesus, apresentamos, Senhor, cada canto, Senhor. Senhor, apresentamos nossos líderes nas tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, esse final de semana, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, age, Senhor, em nosso favor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, entra com providência, Senhor, toma direção, Senhor. Senhor Jesus, tira tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, manda poder do céu, abre as janelas do céu, meu Pai. Faça sair água no deserto, meu Pai. Ó Senhor Jesus, abre as comportas, Senhor. E Senhor Jesus, que o Senhor possa permanecer, Senhor. Que essa igreja, meu Pai, possa ter a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Nós vamos convidar o nosso irmão Paulo, que vai estar trazendo hoje aos nossos corações uma palavra revelada de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Este homem é um homem de Deus, usado por Deus, conheceu muita coisa no mundo. O Senhor o resgatou, tirou das trevas e trouxe para a presença do Senhor. E hoje Ele tem uma palavra especial para você. Para você que está aqui na igreja, para você que está em casa. Olha, eu quero dizer para você neste momento, não saia dessa live antes de você receber a oração final, antes de você receber a bênção final, porque eu tenho a certeza que você vai testemunhar do que Deus vai fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida dele agora, em nome de Jesus. Grandioso Deus, soberano Pai, Deus, o Senhor Jesus é fiel, Pai. Ó Deus querido, e eu sei, Deus querido, que o Senhor sonhou com ele no altar, que o Senhor um dia, ó Pai querido, falou: este vai ser, ó Pai querido, usado para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade. Ó Pai querido, quantas das vezes o inimigo tentou, o inimigo
pelejou, o inimigo fez de tudo para que ele não estivesse na tua presença. Mas o Senhor Jesus é o Deus que separa aqueles que lhe é querido. Ó Pai, eis aqui este servo do Senhor. Meu Deus, usa ele, ó Pai querido. Continue usando com ousadia, com sabedoria, para ministrar a tua palavra. Deus, eu coloco ele nas tuas mãos, ó Pai querido, e ele como servo de Deus, como homem de Deus, ele reconhece, ó Pai, a responsabilidade de trazer uma palavra, e é por isso que nesta noite, ó Pai, ele está aqui, Senhor Jesus, como atalaia do Senhor. Usa da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz seja convosco, povo de Deus, povo que está no seu lar, ouvindo hoje uma palavra que vai vir dos altos céus. Eu já venho aqui nessa noite agradecer pela rica oportunidade, porque o nosso querido amado irmão Paulo vai dizer que a gente temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E é isso que nós estamos aqui nessa noite, juntamente com essa equipe que está aqui para abençoar a tua vida. E é uma alegria estar em cima desse altar, lugar a qual um dia eu entrei com minha vida derrotada, mas hoje eu estou aqui para ministrar o evangelho do Senhor Jesus. Eu acredito nesta noite que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. E acerca de hoje, antes do almoço, eu tinha preparado uma mensagem, pastora. E quando chegou ali por volta de 11h30, quase meio-dia, Deus mudou tudo. Eu comecei a ouvir a rádio 98. E ali estava a pastora Policarpe, falando a respeito do seu testemunho. E o Espírito Santo disse no meu ouvido: eu quero que você hoje fale na minha igreja a respeito de promessa. Eu quero te dizer nessa noite, para você que encontra no seu lar, se você tem uma promessa de Deus, se você tem algo que o Senhor tem, que ainda não completou na sua vida e acredito que ainda vai completar. Você que está na sua casa, abra comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante. Nós vamos falar a respeito da vida de um homem, um discípulo de Jesus. Nós vamos falar a respeito da vida de Pedro nessa noite. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. 56. E como certa criada, vendo-os estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. 59. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este, verdadeiramente, estava com ele, pois também é galileu. 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quero repetir o versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu quero primeiramente fazer uma oração para que o Espírito Santo ele possa falar com você que está no seu lar. Pai, nessa noite é apenas o teu servo que se encontra aqui, Deus.
Que eu possa diminuir na tua presença, Deus. Que o Senhor possa crescer nessa noite. Para que as pessoas, ó Pai, possam ver a tua glória, Deus. Porque tudo que nós fizemos, meu Pai, é para o Senhor. Tudo que nós fazemos sobre a face dessa terra, meu Pai, é para glorificar o teu nome, Senhor da glória. Nós estamos aqui nessa noite, nessa casa de oração, ó Pai, juntamente com estes irmãos, ó Deus, para glorificar o teu nome, Deus de Israel. Pai, essa pessoa que nos acompanha na live, Pai, fala com ela nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. É isso que eu te peço nessa noite. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia, a qual vai relatar a vida de um homem, um discípulo de Jesus Cristo. Antes de entrar nesses versículos a qual eu li, eu quero fazer menção nessa noite a respeito do chamado deste homem. Para falar a respeito do chamado de Pedro, quero eu fazer menção do Evangelho de Mateus capítulo 4, onde a Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Cristo, o Jesus, aquele que te salvou um dia, aquele que veio para te dar a vida eterna, ele vai começar o seu ministério terreno. E a Bíblia tem menção em nos dizer nessa noite, que ele andando junto ao mar da Galileia, ele vai avistar dois irmãos. Um era Pedro e o outro André. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam jogando as redes no mar, porque eles eram pescadores. E a Bíblia vai dizer, vai fazer um chamado para eles naquela manhã ou naquela tarde, eu não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia vai falar algo para eles que me chama a atenção. A Bíblia vai dizer assim para Pedro e para André: vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E cá para nós, olha para você ver como a palavra, ela vem de encontro com nós nessa noite. Porque Jesus, quando ele desceu sobre essa terra, ele não foi no alto ponto da sociedade para chamar homens. Ele foi num arraial onde havia pescadores, homens que viviam da pesca. E cá para nós, por que Jesus escolhera Pedro? Por que Jesus escolheu aquele homem cheio de falhas, cheio de erros? Por que Jesus Cristo, ele vai escolher esse mero homem pecador? Eu quero fazer menção para vocês nessa noite. Outro dia estava eu em um lugar pescando, e eu comecei a entender por que Jesus quis pôr em menção a vida de Pedro, chamar Pedro. Quem de vocês que está em casa já pescou? Quem de vocês que está em casa já entrou em uma lagoa e começou a pescar? Pescar não é nada fácil. Pescar é algo difícil. Pescar é algo que exige paciência. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que aquele que ganha alma sábio é. Para você ganhar almas, irmãos, você tem que ter uma paciência absurda. Assim é a pescaria. Dependendo do jeito que você puxar a vara ou puxar a rede, os peixes vão embora. Cá para nós, foi por isso que Jesus ele veio a escolher Pedro. Claro que não foi uma missão nada fácil. E Jesus então agora ele escolhe esse homem para granjear. Logo ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus então vai subir no alto de uma montanha. E ali ele vai estar reunido com os seus discípulos, que agora ele já tinha escolhido. Jesus sobe no alto de uma montanha e começa a pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar. E o seu discípulo, a qual ele escolhera, Pedro, está diante dele. E o que me chama a atenção é que Pedro agora vai começar a aprender com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro vai começar a ver milagres. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que Pedro vai começar a ver maravilhas que Jesus fazia. A Bíblia diz que Pedro vai ver Jesus andando por cima das águas. A Bíblia diz que Pedro vai ver Jesus curando cegos. A Bíblia diz que Pedro vai ver vários tipos de milagres. Pedro vai ver Jesus fazer maravilhas naquela época. E o que me chama a atenção, irmãos, que Jesus sabe exatamente a quem escolher. Se Jesus te escolheu nessa noite, pode ter certeza que você é um escolhido de Deus. Se Jesus
fez um chamado para você, tenha certeza que isso não vai ficar em vão. Pedro vê maravilhas diante dos olhos dele. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Pedro vê Jesus curando os paralíticos. Pedro vê Jesus pregando nas sinagogas dos fariseus, dos saduceus. Pedro vê tudo isso. Pedro era um homem como você e eu, irmãos. Um homem de carne e osso. Um homem simples. Mas agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai para aquilo que Ele foi disposto a fazer, que era morrer por nós. E a Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos vai dar um beijo no rosto dele, vai o entregar. E esse discípulo era Judas. E agora, Jesus é acorrentado. A Bíblia vai dizer que eles pegam Jesus. Eles pegam Jesus Cristo e acorrentam ele. E Pedro estava do lado de Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro agora vai apanhar da sua cintura uma espada e vai cortar a orelha de um dos soldados. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, eu não vim beber o cálice que o Pai me deu. Pedro não tinha entendido o propósito. Jesus então agora é amarrado, é acorrentado. E agora eu entro na parte a qual eu comecei a falar. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que Jesus agora está amarrado, está algemado. E Pedro o acompanhava de longe. Pedro estava olhando ele de longe. Pedro estava olhando para ele e entendendo por que Jesus está assim. Ele não fez nada demais, ele só curava as pessoas, ele abençoava as pessoas sobre a face da terra. Por quê? Por quê? Isso tem que acontecer com o meu Senhor, com o meu Mestre. Por que está acontecendo isso com aquele que um dia eu comi na mesa com ele? A Bíblia Sagrada vai dizer então que Pedro acompanhava Jesus de longe. Pedro estava acompanhando Jesus de longe. E Jesus amarrado, Jesus acorrentado. E uma das mulheres que estavam ali, a Bíblia diz que havia uma fogueira naquele pátio. Pedro vai assentar ao redor daquela fogueira e vai conversar com aquele povo. E uma das criadas vai dizer para Pedro: você estava com ele. Você, Pedro, estava andando com aquele Jesus que um dia curava. E Pedro vai dizer para aquela mulher: não fale tal coisa, eu não o conheço. Pedro começa a negar o seu mestre. E cá para nós, quantas das vezes nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso com a nossa própria vida. Nós não negamos Jesus quando estamos com o nosso amigo. Nós não negamos Jesus quando nós estamos ao redor da nossa família. Quando nós deveríamos pregar a palavra para aqueles que estão lá fora, nós começamos a puxar por outros assuntos. E agora a segunda pessoa vai dizer para Jesus: você estava com ele. E outra vez a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus pela segunda vez. E pela terceira vez, como a qual eu li aqui, Pedro volta a negar Jesus. Pedro volta a negar o Senhor da sua vida. Pedro volta a negar aquele que um dia chamou ele para uma obra. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que quando Pedro dá uma olhadinha depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro vai dar uma olhadinha de lado e vai ver Jesus todo acorrentado. A Bíblia diz que Jesus vai dar uma olhadinha para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro vai lembrar que quando Jesus tinha falado com ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A Bíblia vai dizer então que Pedro vai chorar amargamente. Pedro vai chorar amargamente. Por quê? Porque agora ele estava negando o seu Senhor. Eu quero fazer menção da minha vida nessa noite. Eu comecei no Evangelho, queridos amados irmãos,
fazendo tudo aquilo que o meu mestre mandava. Eu evangelizava, pastora Clarice. Eu fazia tudo aquilo que Deus pedia para que um servo dele mandasse. Eu gostava de orar pelas pessoas. Eu gostava de entrar na casa dos traficantes para pregar para eles. Eu gostava de mostrar Jesus com a minha vida. Eu gostava de fazer tudo aquilo que um dia eu aprendi com o meu Senhor. Mas chegou um dia na minha vida que eu fiz igual Pedro. Eu neguei Jesus. Eu neguei Jesus. E esse choro de Pedro, eu entendo esse choro de Pedro, porque eu também chorei amargamente. Eu lembro, na época a qual eu me afastei do Evangelho, não foi por muito tempo, graças a Deus. Eu lembro que eu estava na minha cama deitado, e eu fiquei ali chorando pelo menos o dia inteiro, porque eu olhava para minha camisa de evangelismo, que estava escrito pescador de almas, e eu falava com Deus: e agora, Senhor? O que eu vou fazer? O que eu faço? O nome do Senhor agora está envergonhado, Pai. E as lágrimas escorriam no rosto, porque eu gostava de fazer aquilo. O Senhor me chamou para fazer aquilo. Eu não fazia aquilo para ganhar aplausos. Eu não fazia aquilo para ganhar um dinheiro em troca, não. Aquilo estava impregnado em mim. E agora, o homem que pregava, agora está trancado dentro de casa. Por quê? Porque negou Jesus. O homem agora que evangelizava, gostava de anunciar o evangelho, gostava de falar do amor de Jesus, agora está aprisionado dentro de casa. Por quê? Porque negou Jesus. Quem saiba, irmão, você que está me ouvindo, você tem andado negado Jesus. Quem sabe você não aguenta mais. Você um dia já foi um pregador, você um dia já foi um levita, hoje está nas bocas de fumo. Hoje você não quer nem ouvir falar mais de Jesus. Você nem aguenta ouvir falar o nome de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não é culpado pelos seus erros. É momento de nós batermos no peito e entender que nós somos culpados pelos nossos erros. A Bíblia vai dizer que depois que Adão peca, irmãos, Deus agora vai descer no jardim. E Ele vai perguntar para Adão: onde você está, Adão? Onde você está, Adão, meu servo? A Bíblia diz que Adão vai se esconder da presença de Deus. Sabe o que Deus queria naquele dia, irmãos? Sabe o que Deus queria, pastora Clarice? Deus queria isso. Senhor, foi eu que pequei. Foi eu que errei. Foi eu que comi do fruto que o Senhor falou para não comer, Pai. Sabe o que Deus quer de nós nessa noite? Arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos do nosso pecado, irmãos, o amor de Deus, Ele penetra no nosso coração de novo. O mundo começa a ficar florido de novo. E é isso que Deus quer de nós. Arrependimento. E é tão simples, irmãos. Mas sabe, uma das coisas que não faz a gente querer nos arrepender mais é a dureza de coração. A igreja do século 21 está dura. Parece que tem comichões nos ouvidos. E o que me chama a atenção, que tem uns que estão soberbos. Aprenda uma coisa nessa noite. Jesus, as primeiras palavras que Jesus, quando veio sobre essa terra, disse, foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E olha para cá, irmãos. Se eu parasse essa mensagem aqui, você iria dizer para mim assim: oh, mas irmão Paulinho, que mensagem triste. Que final de história triste. A história desse homem chamado Pedro é muito triste, porque ele começou o seu ministério granjeando almas, aprendendo com o mestre, e agora, irmão Paulinho, agora ele está decadente, ele está chorando, ele está triste. Mas a história desse homem não termina assim. Aleluias. Glória a Deus. A história de Pedro não termina assim. Eu comecei o culto dizendo o quê?
que esse culto vai ser um culto de promessas. Eu quero dizer para você, você tem uma promessa de Deus? Vocês têm uma promessa de Deus, vocês que se encontram aqui nessa noite? Uma promessa que ainda não aconteceu? Uma promessa que você acha, isso aí é impossível? A Bíblia vai dizer que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada, pastora Clarice. Não há nada, pastora Brasilina. Não há nada impossível para Deus. Ainda que você esteja canceroso, ainda que você esteja depressivo dentro do seu lar, você que ligou a live neste exato momento, por um acaso, você está pensando assim, a minha vida não tem mais jeito, eu estou pensando em dar cabo dela, mas eu quero te dizer que Deus te fez uma promessa, e a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que começou a boa obra, é fiel de terminar. A história desse homem não termina assim. A Bíblia diz agora então, irmãos, que Jesus ele vai morrer, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ao terceiro dia Jesus vai ressuscitar, pastora Clarice. E a Bíblia vai dizer que durante 40 dias Jesus vai fazer aparições sobre a face da terra. E o que me chama a atenção no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, que o mesmo Pedro que agora está chorando, ele resolve fazer o que ele fazia antes. Capítulo 21 de João, se você quiser ler, a Bíblia diz que ele resolve pescar. Ele vai voltar para as práticas dele de antes. Ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes, pescar. Jesus chamou ele para quê? Para pescar homens. E agora ele vai voltar a pescar peixe. Ele vai fazer o que ele fazia antes. Por quê? Porque ele já não acreditava mais na promessa. Ele já não acreditava mais naquilo que Deus um dia o prometeu. E parece que eu estou contando a tua história e a minha. Porque tem pessoas dentro da igreja que já não acreditam em mais nada. As pessoas não estão acreditando em mais nada no nosso meio. As pessoas estão querendo abominar o dom de línguas estranhas. Já não se vê mais endemoniado cair no nosso meio. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais na Bíblia Sagrada. Esse é o livro, irmãos. Volte a acreditar. As pessoas estão esfriando na fé. As pessoas estão deixando Jesus de lado. Estão preocupados com seus próprios interesses. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A tua família precisa de você, sacerdote. A tua família precisa de você, do lado dela. Ei, mulher de Deus, o teu marido precisa de você do lado dele. E o que me chama a atenção, que quando eu larguei a palavra de Deus de lado, eu queria deixar minha família de lado também. Eu não estava nem aí mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo ficou um pouquinho de lado. Eu não queria saber mais de Deus. Não queria saber mais de igreja. Eu não queria saber mais de Bíblia. Eu que sempre amei as Escrituras. Eu passava tempos na minha vida lendo a Bíblia. Eu rasgava noites e noites em claro, olhando a Bíblia Sagrada e vendo que Deus é esse, que fez tantas coisas, e hoje Ele está na minha vida. Eu tirava tempo para orar, para jejuar, para ler o livro. Mas eu descobri que eu tenho uma promessa. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Eu comecei a acreditar em mim mesmo. Eu parei de dar ouvido para as pessoas. As pessoas não querem ver o seu bem, irmão. Muitos dos irmãos que estão do seu lado querem ver o seu fracasso. E eu não nasci para fracassar, eu nasci para vencer. Você também nasceu para vencer. Eu nasci para vencer, Bra. Você nasceu para vencer, pastora Clarice. Vocês nasceram para vencer.
Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, pastora. E a Bíblia diz então, irmãos, que Pedro resolve pescar de novo. E o que me chama a atenção no capítulo 21 de João, que Pedro ele tinha um dom de fazer aqueles que estão perto acompanhar ele. Porque quando ele resolve pescar, os outros discípulos também resolvem pescar com ele. Ele falou assim: vão pescar, gente? Todo mundo saiu para pescar com ele. Todo mundo voltou a fazer o que fazia antes. Todo mundo. Nós temos um potencial que é influenciar, irmãos. Dependendo do caminho que a gente trilha, as pessoas estão olhando para a gente. Se a gente retroceder, tem pessoa que vai retroceder. Por quê? Porque espelha em você. Ele vê em você um homem e uma mulher de Deus. Então não deixe Jesus de lado. Faça as pessoas ver em você o brilho de Cristo. Porque o maior testemunho que o homem pode ter sobre essa terra não é esse de pregar. O maior testemunho é da sua vida. Porque quando você sai de casa, as pessoas estão olhando e estão dizendo: ali lá vai uma mulher e um homem de Deus. Pedro então volta a pescar. E eles estão se farreando na pesca. A Bíblia diz que Pedro ficou até pelado nessa pesca. Está no capítulo 21 de João. Eu não estou pregando heresia nenhuma, irmãos. Capítulo 21 de João. Pedro, você diz, ele tira toda a roupa. Está ali pescando. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que quem que se apresenta na praia? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré se apresenta na praia. E eles estão pescando. Eles estão lá. Aí um dos discípulos vai olhar e vai falar assim com Pedro: Pedro, olha para você ver, é o Mestre. É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro vai pular do barco e mergulhar nas águas, porque ele sentiu temor quando ele viu Jesus. E a Bíblia diz que eles se banqueteiam naquela praia. Eles comem peixe com pão. Eles ficam ali batendo papo. E ninguém se atrevia a perguntar quem ele era. Mas eles sabiam que era o Mestre, que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora vai ter um particular com Pedro. Jesus Cristo chama Pedro para um particular e vai fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Ele vai fazer pela segunda vez. Pedro, tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Ele vai perguntar pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então, cuida do meu povo. Cuida do meu povo. Vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, Pedro. Vai pregar, Pedro. Vai ganhar almas, Pedro. Eu te chamei para ganhar, Pedro. Eu te chamei para anunciar o Evangelho, Pedro. E o que é que você está fazendo de novo pescando? Tem algum Pedro me ouvindo nessa noite? Volta a pregar o Evangelho. Volta a louvar o nome do Senhor nessa noite. Volta a fazer aquilo que Deus te mandou fazer, Pedro. Volta a fazer aquilo que Deus te mandou fazer, Pedro. Ele te mandou pregar. Ele disse para você que você vai ser um pastor. Você vai ser uma mulher de Deus. Sai dessa vida que você está. Isso não é vida para você. Jesus tem um chamado na sua vida. Jesus tem uma obra a realizar na tua vida, Pedro. Volta para o caminho que Jesus te colocou um dia. E a Bíblia diz então que agora Pedro, com seus discípulos, vão estar reunidos dentro de uma casa. Atos capítulo 2. E o Espírito Santo então agora desce. Atos capítulo 2. O Espírito Santo vai descer. E a Bíblia diz que aquele povo ficou cheio. Uns começaram a falar em línguas. Pedro estava lá no meio. A Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo.
E a partir do momento que Pedro foi cheio do Espírito Santo, queridos irmãos, começa o ministério de Pedro. A Bíblia diz que no primeiro culto de Pedro, foram 3.000 almas que aquele homem ganhou. O que é que Jesus falou para Pedro, lá no começo? Vinde que eu vou te fazer o quê? Pescador de almas. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Pedro foi tão usado, queridos amados, que as pessoas botavam os doentes, que quando Pedro passava nas esquinas, a sombra de Pedro curava. Esse mesmo homem que estava chorando aqui porque negou Jesus, agora está cheio do poder de Deus. Por quê? Porque um dia o Deus de Israel fez uma promessa para ele, e o mesmo Deus que fez a promessa para ele, fez para você. Só que nós estamos deixando a promessa de lado, nós não acreditamos mais que pode acontecer. É por isso que Jesus me trouxe aqui nessa noite, para te dizer que vai acontecer. Vai acontecer a promessa, pastora Clarice. Vai acontecer a promessa. O diabo tem lutado para afastar as pessoas da casa do Senhor. O diabo tem lutado para tirar os pregadores dos púlpitos. O diabo tem levado as pessoas a saírem da presença de Deus. Satanás tem arranjado mulheres para tirar as pessoas da presença de Deus. Homens agora que um dia pregou a palavra, agora estão com um amante. Porque o diabo sabe que você tem uma promessa, cara. Ele sabe que a sua família pertence ao Senhor. É por isso que ele está tentando desviar o seu olhar. Um dia ele tentou desviar o meu olhar para o outro lado. Se não fosse as orações, se não fosse os clamores, eu não sei onde eu estava nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite que você tem uma promessa. Acredite na promessa do Senhor. A Bíblia diz que esse homem, quando impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. As enfermidades se expeliam, por quê? Porque agora Pedro estava cheio de Deus. Para a promessa se cumprir na sua vida, é necessário que você saia do comodismo. É necessário sair dessa prisão domiciliar e fazer a promessa acontecer. Ainda que aos olhos carnais esteja tão difícil, mas é desse jeito que Deus gosta de ver. Sabe o que me chama atenção em Deus? Que Deus entra na onde que está tudo perdido, onde que está tudo dando errado. É aí que Ele entra, pastora Clarice. Sabe para que Ele entra nessas situações? É para o nome dEle ser glorificado. E o nome dEle vai ser glorificado na tua vida, através da promessa que um dia Ele te fez lá atrás. Você se lembra o dia que Ele falou assim com você? Eu vou salvar a tua família. Aí Jesus começou a salvar 1, salvar 2, faltam 5. Aí você agora se trancou dentro de casa. Esqueceu da promessa que um dia Ele te fez, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Volta para a promessa. Volta para aquilo que Deus te chamou um dia. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Eu estou repetindo essa palavra porque o Espírito Santo está aqui no meu ouvido. Fala para ele que eu vou fazer. Fala para ela. Fala para ela voltar a fazer o que ela fazia antes. Tem pessoas que estão me ouvindo que um dia já trabalharam nessa casa. Tem diaconisa que um dia já serviram ao Senhor aqui. Hoje estão parados. Hoje estão cuidando da beleza. A única beleza que você tem é o Espírito Santo. Acorda. Tem pessoas que estão me ouvindo na live e estão preocupados com a estética do corpo. Ei, querido, isso tudo é passageiro, isso tudo é carne, é vaidade. Salomão vai explicar, é vaidade. Tudo é vaidade. Isso aqui vai virar pó. Mas tem uma coisa aqui dentro que vai subir.
Desperta tu que dormes. Desperta desse profundo sono. Deixa Jesus Cristo realizar a promessa. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, irmãos, que a pessoa, quando ela está morna, Jesus Cristo vai dizer que ele vomita. Antes quente ou frio, o morno, ele vomita. E quando alguém aqui já passou mal, creio que todo mundo já passou mal. Quando a gente vomita, tem alguma coisa ruim aqui dentro, que tem que ser jogado para fora. É isso que Deus está querendo dizer nessa noite. Você está vivendo um momento tão ruim, tão triste da sua vida, uma decadência espiritual tão triste, e eu vou te falar, você acha que está bem, mas você está mal. Você vive de aparência. Você está vivendo de aparência. Para os homens você está bem, você anda sorrindo, mas por dentro você está mal. Sabe por quê? Tem coisa escondida aí, querida. Está na hora de você voltar a fazer o que você fazia antes. Jesus nessa noite preparou esse culto abençoado para te chamar a atenção e dizer que Ele te ama e quer que você realize a promessa. Você acha que foi fácil, irmãos? Eu largar o banquete lá do mundo, a qual eu um dia estava, e voltar para a presença de Deus? Não. Porque, primeira coisa, o diabo ele nos cega. Está aqui os jovens que estão aqui na mesa. Essa juventude aqui que está perdendo, que está ganhando seu tempo fazendo a obra de Deus. Eu acho lindo isso. Eu acho bonito isso quando um jovem se dispõe a fazer aquilo que o pai manda. Porque a Bíblia vai dizer que com 12 anos, Jesus estava no templo ensinando os doutores. Fica nessa posição, Natan. Fica nessa posição, irmão. Não deixe o diabo te enganar. Deus está te chamando para fazer a obra. Deus está te chamando para fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Sabe por quê? Deus quer fazer a promessa acontecer. E é essa palavra que eu deixo para você nessa noite. Para terminar, eu quero fazer uma oração. Pai, o Senhor conhece cada coração que ouviu essa palavra, Deus. É necessário que, para a promessa acontecer, Pai, essa pessoa tem que sair desse acomodismo, Pai. E nessa noite tem pessoas que estão me ouvindo, que estão acorrentadas, estão aprisionadas, Pai. E tem até obra maligna, meu Pai, aprisionando essa pessoa. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E se há alguma serpente, meu Pai, aprisionando alguém dentro da sua casa, Deus, nós decretamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, larga ela. Larga ela em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Larga o povo de Deus. Larga esse povo que está me ouvindo. Larga eles em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor nos deu essa autoridade. Essa autoridade está sobre as nossas mãos. O Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos. Se tiver alguém enfermo nessa noite dentro da sua casa, na autoridade do nome de Jesus, seja livre. Seja liberto. Essa dor de cabeça, essa enxaqueca, seja livre em nome de Jesus de Nazaré. É isso que eu te peço nessa noite, Pai. Amém. Mas a alegria vem de manhã. Deus, glória a Deus, aleluias. Que palavra maravilhosa, Paulinho. A pessoa está mandando aí, ó, glória a Deus, a pastora está lá, meu filho, na fé. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. E o Senhor Jesus, Ele tem promessas para nós. E a promessa de Deus, antes que nós, que o Senhor Jesus nos tire dessa para melhor, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. O inimigo, ele tenta, como Paulo disse aqui, que ele teve afastado da presença do Senhor, que ele teve andando, porque a palavra de Deus diz que aquele que estava na presença do Senhor, que ele volta para trás, é como se ele fosse comer bolotas, É verdade. Mas o Senhor Jesus, ele resgatou você, porque o Senhor Jesus, ele tinha uma promessa. Amém.
E hoje a promessa de Deus está cumprindo na sua vida. Verdade, pastor Né? Carlos. Hoje você está aqui ministrando, amanhã você vai estar ministrando em outro lugar. O Senhor Jesus vai te usar poderosamente. E eu queria convidar a sua família para a gente estar aqui orando ao Senhor, juntamente com os irmãos que estão aí, né, nos ouvindo, né, assistindo essa live, que eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. E o Paulo tem uma família abençoada. Se hoje o Paulo está aqui, abaixo do Senhor, a esposa orou, clamou ao Senhor, né, Cristiane? Para que ele estivesse na presença do Senhor. Olha que bênção, você que louva o dia inteiro. A gente está aqui louvando e ela está ali. Celebrar e com júbilo ao Senhor. E ela está ali dançando ali, celebrando ao Senhor, né? Então, irmãos, queria que você de casa abençoasse a vida dessa família. Porque o inimigo tentou de várias formas tirar eles da presença do Senhor. O inimigo pelejou de todos os jeitos. Mas o Senhor Jesus tinha uma promessa e tem uma promessa na vida dele. Porque a bênção do Senhor, ela não parou até aqui. A bênção do Senhor, ela se estende de geração em geração. Os filhos dele serão abençoados. Os netos serão abençoados. Porque a bênção do Senhor, ela se estende, né, de geração em geração. E você que ouviu essa palavra, né, desperta, como ele ministrou aqui, desperta, porque muitas das vezes nós encontramos adormecidos, e o Senhor Jesus hoje ele fala para você: desperta, ó tu que dormes, volta para os caminhos do Senhor, porque aquele que cai na mão do inimigo, a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Senhor Jesus. Então desperta e volta para a casa do Senhor Jesus. Talvez tem pessoas que vão ouvir esta live, que vão assistir essa live, e é com você mesmo que o Senhor Jesus quer falar. Então feche os seus olhos e nós vamos abençoar este lar, abençoar esta família, em nome de Jesus. Grandioso Deus, meu Deus, a tua promessa, ela não falha, Senhor. Tu és o Deus de aliança, ó Pai. Tu és o Deus que fala e que o Senhor cumpre. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, ó Pai, ó Deus querido, a bênção do Senhor sobre eles. A tua palavra diz que a glória da segunda casa, ela é maior. Meu Deus, então, Deus, derrama sobre esta família, Senhor, a tua unção, Senhor, a prosperidade do Senhor. Meu Deus, como ele ministrou sábado aqui, sexta-feira aqui, enquanto nós estamos trabalhando na obra do Senhor, o Senhor trabalha para nós, o Senhor cuida para nós, ó Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os planos do Senhor na vida desta família não serão frustrados, porque é o Senhor que entrou em ação, é o Senhor que entrou, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, quando, ó Pai querido, eles sentirem fracos, ó Pai, que eles buscam recurso no Senhor, que eles buscam a força no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os filhos dele, ó Pai, trilham no caminho do Senhor. Não deixa eles se desviarem, ó Pai, não deixa eles irem para outros caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus, todos eles têm o chamado do Senhor, todos eles têm uma promessa do Senhor, e essa promessa vai cumprir, porque nessa família tem adorador, nessa família tem pregador, nessa família tem levita do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, um dia alguém orou por esta família, um dia alguém chorou por esta família, e hoje eles estão aí, Senhor, na presença do Senhor, porque o Senhor ouviu a oração, ela não bateu até o teto e ela se cumpriu, ó Deus querido, para que muitos possam ver que o Senhor Jesus ainda transforma, que o Senhor Jesus ainda muda, ó Pai. Oh Deus, tu não é homem para mentir, Pai, não é homem para mentir, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, Deus de aleluia. aliança,
Olha, Deus é Deus de aliança, promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero agradecer, Paulo, por você ter trago essa palavra maravilhosa. Que Deus continue te abençoando. E você pode ter certeza, você e sua família vai ter outras oportunidades para estar aqui, sendo atalaia na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoa. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos receber a pastora Brasilina. Ela vai estar deixando aqui um recadinho para você. E que você não saia antes de você, receber a bênção final. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos terminar em nome de Jesus, O culto foi maravilhoso. E que Deus te abençoe na sua casa. E sempre orando para a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos dar vitória, em nome de Jesus. E domingo nós temos culto, 8 horas da manhã, Depois estudo bíblico, depois do culto, e às 19h15 nós temos culto. Em nome de Jesus, prepara para você vir na igreja domingo, prepara para você vir com alegria, em nome de Jesus, porque tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, um Deus que, para Ele, nada é impossível, igual foi pregado hoje aqui. Deus é o Deus do impossível. Então, crê na vitória, porque Deus é conosco. Curve sua cabeça, vamos orar e terminar. Senhor Deus e poderoso Pai, Deus abençoe todos que estão em casa, meu Pai. Os que estão assistindo, Senhor, os que estão aqui na igreja, Senhor Jesus, nos abençoe, nos fortaleça este final de semana, fortaleça nossos líderes, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor Jesus, manda poder do céu, Senhor, sobre a sua igreja, meu Pai, sobre o seu povo, sobre o nosso líder, Senhor. Toma nas tuas mãos cada um, Senhor, e o abençoe e os guarde, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe o dízimo e a oferta, meu Pai, daqueles que suceram e aqueles que vão trazer, meu Deus. Senhor, abra as portas do céu, Senhor Jesus. Senhor, se não tiver porta, o Senhor faz uma janela, meu Deus. Senhor Jesus, faça sair água no deserto, Senhor, mas soluciona, meu Pai. Abra as portas, soluciona o problema desse irmão que está necessitando, Senhor, que está pedindo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, não há outro Deus como o nosso Deus. Abençoando o dízimo e a oferta desta noite. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós e vai com Deus. Jesus te ama, eu amo vocês. Até outro dia.